Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o horário que vos for concedido por Deus, acesso ao conteúdo desse vídeo que fala sobre o Evangelho do Reino de Deus. Eu sou Levi Ribeiro Santos, sou bacharel em Ciências da Religião. Graça e paz da parte de Deus, da parte de Jesus, da parte dos 7 Espíritos que se encontram diante do seu trono. Nesse vídeo, dando sequência ao sermão profético, é escrito em Mateus 24, onde o Senhor Jesus introduz o sermão, tendo por base Daniel 9:26, falando sobre a destruição do templo, e interpretando o versículo 26 de Daniel 9, o Senhor começa a discorrer sobre o período tribulacional, introduzindo o princípio das dores e interpretando o versículo 26. Ele discorre do versículo 3 ao versículo 14, onde ele dá vários sinais que, por causa do nome dele, os seus discípulos seriam odiados por causa do seu nome. Uma comprovação dessa profecia que o mestre deu em Mateus 24:9, sereis odiados por todas as nações por causa do meu nome. Um exemplo, exceto as perseguições de São Paulo, a martirização dos outros discípulos. Uma das provas disso é a prisão de João, Apocalipse 1:9, preso por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho, participando aqui da tribulação, expressa pelo mestre como o princípio das dores. Então, dando sinais de que surgiriam falsos cristos, falsos mestres, falsos ensinamentos. Uma outra profecia de que o Evangelho seria pregado em todo mundo, testemunho de todas as nações. Então virá o fim, escatologia. E trabalharemos o tópico seguinte no sermão profético de Mateus 24, que tem como um subtítulo aqui a grande tribulação. Nós pedimos a iluminação de Deus através do seu Santo Espírito, que nos conduza nesse conteúdo de maneira que o nome de Deus seja exaltado, que o nome de Deus seja glorificado, que ele se torne conhecido e suas profecias se tornem mais claras aos seus discípulos e a todos os estudiosos da mesma. A grande tribulação. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lhe entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado não desça a tirar de casa alguma coisa. Quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Pois, por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ele-o ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos.
vede que vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Ou, ele no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Como se percebe, de forma implícita, é que, ao introduzir o sermão profético, o Senhor se baseia em Daniel 9, 26, interpreta esse versículo 9, 26, a preceito do versículo 4 até o versículo 14, do capítulo 24 de São Mateus. E, consequentemente, a grande tribulação, ele passa também a ter base na sua explanação em Daniel, capítulo 9, versículo 27. Daniel 9, 27. Ele que vale a pena ser lido nesse momento. Ele fará firme aliança com muitos. Ele quem? Depois das 2 semanas será morto ungido e não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será no dilúvio. Até o fim haverá guerra, desolação são determinadas. Versículo 27. Ele fará firme aliança com muitos. O príncipe, o povo de um príncipe que há de vir. O príncipe. Ele fará aliança com muitos por 1 semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Sobre o príncipe que naquela época de Jesus havia de vir. O povo desse príncipe que naquela época de Jesus havia de vir e destruiria a cidade e o santuário, e o seu fim seria no dilúvio. E acrescentaria essa vinda guerra, desolações. Ele faria firme aliança com muitos por 1 semana. O príncipe, o povo desse príncipe, representando esse príncipe, na metade da semana, para cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está terminada se derrame sobre ele. O versículo 15 diz: quando, pois, virdes o abominável da desolação, que falou para Daniel. Como e quando é que podemos ver esse abominável da desolação de que falou para Daniel? O profeta Daniel fala explicitamente da invasão de Nabucodonosor ao reino de Israel, no tempo do rei Joaquim. Ele fala explicitamente do cumprimento da profecia de Isaías, da profecia de Jeremias, de que o Senhor traria Nabucodonosor, levaria os utensílios da casa do Senhor, levaria eles cativos durante 70 anos para a Babilônia. Explicitamente, o texto de Daniel fala sobre isso. Explicitamente fala sobre isso. Mas o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo não está explícito, está implícito no livro de Daniel. Por quê? Por causa do abominável da desolação que falou o profeta Daniel, é que se deu a invasão dos assírios e dos caldeus, liderados por Nabucodonosor, que levou cativo o rei Joaquim, suas famílias e os povos que tinham posse na época de Nabucodonosor. Então, explicitamente nós temos essa história. Depois vem o sonho de Nabucodonosor, depois vem a profecia das 2.300 da tarde de manhã, depois vem a profecia da 70 semana. E implicitamente nós temos no livro de Daniel, não explícito, mas implícita,
no livro de Daniel, temos o abominável da desolação, que pode ser visto. Quando depois vides o abominável da desolação, ficou para Daniel no lugar santo. Então, na época que Nabucodonosor invadiu a Israel, Judá, ele levou Joaquim, eles estavam praticando o costume dos gentios. Então, é o que a gente vai ver agora aqui em Daniel 1, combinado com 2 Reis 24, 1, 2 e 3, 2 Reis 21, versículo 2 e 3. Vamos ver o abominável da desolação, de quem falou o profeta Daniel, que estava sendo praticado pelo rei Joaquim na época da invasão da Nabucodonosor, dos assírios. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. 24. Vamos ver por que o rei Nabucodonosor veio a Jerusalém e a sitiou no tempo do rei Joaquim. 2 Reis 24, 1. Segundo Reis 24, 1. Nos dias de Joaquim, subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra ele, e ele por 3 anos ficou seu servo. Então, e se rebelou contra ele. Joaquim se rebelou contra Nabucodonosor. No versículo 3, do capítulo 24, do 2 Reis, diz: com efeito, isto sucedeu a Judá por mandado do Senhor, que o removeu da sua presença por causa de todos os pecados cometidos por Manassés. Veja que o sermão profético, Mateus 24, 15, né? Através do sermão profético Mateus 24, 15, nós estamos podendo aqui encontrar o abominável da desolação que falou para o profeta Daniel. É um termo que não está explícito, mas está implícito, né? No versículo 1 do Daniel 1, combinado com 2 Reis 24, 1, 3 e 4, e 2 Reis 21, 2 e 3. No dia de Joaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, subiu Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra ele. Por 3 anos ficou seu servo, e então se rebelou contra ele. Com efeito, isso sucedeu a Judá, o mandado do Senhor, que o removeu da sua presença por causa de todos os pecados cometidos por Manassés. Joaquim estava sendo punido por causa de sua rebelião contra Nabucodonosor, rei da Babilônia, e também por causa dos pecados cometidos por Manassés. 2 Reis 21, versículo 2 e 3, revela qual o pecado de Manassés que estava acontecendo na época da invasão de Nabucodonosor a Jerusalém. Manassés reinou 55 anos em Jerusalém. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Porque ele tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia destruído, e levantou altares a Baal. Fez um forte ídolo, como fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Quando depois vides o abominável da desolação, de quem falou para Daniel no lugar santo, quem lhe entenda. E isso, o abominável da desolação, de quem falou para o profeta Daniel, quem lhe entenda. A rebeldia do rei Joaquim contra Nabucodonosor. E também o rei Joaquim estava dando continuidade aos pecados de Manassés. Manassés estava copiando o rei de Israel,
Acabe, se prostrando diante de todo poste ídolo, e fazendo segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsaram de suas possessões. O sermão profético, você pode ver, revela o abominável da desolação, que são o quê? São os prosseguir segundo as abominações dos gentios. Então, se os cristãos, né, prosseguir conforme as abominações dos não cristãos, dos pagãos, dos gentios, isso caracteriza o abominável da desolação. Isso é abominável para Deus, a idolatria, rebeldia, idolatria. Então a gente pode ver, né, como está escrito, o abominável da desolação que falou para Daniel, não está explícito, mas está implícito nos textos do profeta Daniel, porque o abominável da desolação causa que na época estava no lugar santo, estava dentro do templo, estava todos os altos, estavam os altares a Baal, a Azera, a Astarote. Isso é idolatria. E aplicando o sermão profético, né, para a atualidade, quando a instrução, aplicando o sermão profético para a atualidade, né, a gente pode observar, né, o evangélico batizado em nome de um Deus em 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós vemos o catolicismo batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E isso não seria idolatria? Isso não caracterizaria a prática do abominável? Isso não caracterizaria o abominável da desolação no lugar santo? Essa é uma advertência, e é para isso que existe a Escritura, para instruir, para exortar, para que o homem, para que o discípulo tenha claridade ao seguir, ao andar, ao falar, ao instruir, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, identificado a rebeldia, identificado a idolatria no lugar santo, você recebendo, sendo honrado, a orientação, então, é para que os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver na cidade, fuja para os montes. Quem estiver em cima do eirado, não desça em casa a buscar alguma coisa. Quem estiver no campo, no trabalho, não volte a buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas, das que aumentaram naqueles dias. Grávido, aqueles que estiverem se emprenhado pelos ouvidos antes de averiguar a Escritura, se realmente é assim como se tem ensinado. Ai das pessoas que estiverem emprenhadas pelos ouvidos, porque vão ter muita dificuldade. Porque, como diz as Escrituras, esse tema era um tema para ser ensinado agora, no tempo do fim. Naquele tempo ele não poderia ser entendido, mas agora que estamos vivendo o tempo do fim, ele pode ser perfeitamente entendido. Daniel, por exemplo, entendeu. Quando o anjo diz: segue o teu caminho até ao fim, descansarás, ao fim dos tempos te levantarás para receber a tua herança. Ele entendeu por partes, não entendeu detalhadamente, mas ele entendeu
que a profecia, o sonho da Nabucodonosor, dormir 300 tardes e manhã, 70 semanas, se referiam toda a essas maravilhas que nós estamos estudando. A orientação: percebeu rebeldia, percebeu idolatria, fuja. Nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e não haverá jamais. A grande tribulação. A grande tribulação para esse tempo. O próprio Daniel escreveu a respeito disso, explica muito melhor do que elucubrações, do que qualquer comentário pessoal que corre o risco de ser infundado na profecia. Nesse tempo, no tempo que nós estamos falando, se levantará Miguel, o príncipe, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas, naquele tempo, nesse tempo, será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Nesse tempo haverá grande tribulação. A angústia que Daniel está falando, tempo de angústia, a angústia também que está escrita em Mateus, em Daniel 9:24, que a cidade, os muros, as circunvalações seriam edificadas em tempos de angústia. Daniel falando lá em Daniel 12, primeiro também. O Senhor fala dela aqui em Mateus 24:21. Nesse tempo haverá grande tribulação, porque é o tempo, nesse tempo será salvo o teu povo, aquele que for achado escrito no livro. Nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo, até agora não tem havido, nem haverá jamais. Essa tribulação é tão intensa, ela pode ser vista em Apocalipse 7:14. A visão dos glorificados, os 144.000 selados de Israel. Apocalipse 7 e Apocalipse 7:14, falando sobre os 144.000 selados de Israel, a visão dos glorificados. Apocalipse 7:14 diz assim: respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Só que para entender o 14 tem que ler o 13. A visão dos glorificados, falando sobre os 144.000 selados de Israel. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. A grande tribulação de Apocalipse 7:14 é a grande tribulação que não haverá outra jamais, referida por Daniel 9:24, Daniel 9:12 primeiro, por São Mateus, quando escreve o sermão profético, Mateus 24:21. E a tribulação continua até Apocalipse 12:7. Houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Ele está falando, nesse tempo se levantará Miguel, grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Haverá tempo de angústia, tribulação, grande tribulação, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo.
Mas naquele tempo será salvo do teu povo todo aquele que for achado escrito no livro. Os 144 mil selados lavaram e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Vieram na grande tribulação. A peleja no céu. Seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Grande conflito. Daniel fala também sobre o grande conflito. Por quê? Todavia, houve peleja no céu, Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar para eles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Assim foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusava de dia e de noite diante de nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Eles, pois, o venceram. Eles quem? Um dos anciãos tomou a palavra dizendo: Estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Eles os venceram por causa do sangue do Cordeiro. Estes que vêm de vestiduras brancas, de onde são e de onde vieram? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Ele me disse: são estes, eles são estes, os salvos, os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor, né? Porque nos tem feito ver, nos tem dado, nos tem aberto os olhos, os ouvidos e o entendimento, e lançado do nosso coração o diabo que cega a nossa visão, a nossa audição, e não nos deixa ver a glória de Deus. E por isso os salvos diz: festejai aos céus e vós que nele habitais, aí da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ai da terra e do mar. Esse é a grande tribulação, né? Se aquele dia não tivesse sido abreviado, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Será salvo o teu povo todo aquilo que for achado escrito no livro. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, não acrediteis, porque surgiram falsos cristos e falsos profetas para grandes sinais e prodígios, para enganar-se por seus próprios eleitos. Então, como a gente pode perceber, né, é que existe muitos ensinamentos controversos envolvendo a grande tribulação, envolvendo a vinda do Senhor, mas nós podemos observar, né, que o livro de Mateus 24, introduzindo o sermão profético, tem base em Daniel 9:26, e no desenvolvimento, o versículo 26 é interpretado pelo próprio Cristo e conduz o sermão profético até o versículo 14, e do versículo 14 em diante o Senhor continua dando o sermão profético com base em Daniel 9:27,
sempre fundamentado nas profecias, Daniel também, 12, primeiro, Apocalipse. E como a gente observa, o princípio das dores se encaixa, é absorvido pela grande tribulação. A grande tribulação é absorvida pela vinda do Filho do Homem. 2 Timóteo 4. 2 Timóteo 4. Primeiro Timóteo 4. Como eu falei que com relação à grande tribulação, com relação à vinda do Senhor, existe muito ensinamento controverso. Mas 1 Timóteo 4, versículo 1 e 2 esclarece um pouco a respeito de tanta doutrina controversa que existe sobre a grande tribulação, sobre a vinda do Senhor e sobre o arrebatamento. A Escritura, São Paulo esclarece. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Quando se fala em grande tribulação, em vinda do Senhor, em arrebatamento, em ressurreição, principalmente em grande tribulação, vinda do Senhor, arrebatamento. Há grande controvérsia. Então, tudo que difere aqui da Escritura, do Espírito da verdade, que o Espírito que o Senhor afirma em João 14, que enviaria para os seus discípulos, o Espírito da verdade. Todo o ensinamento que difere, que é contrário ao Espírito da verdade, que é contrário à verdade, eles são introduzidos por espíritos enganadores, ensinos de demônios. Então, no próximo vídeo a gente vai ver a vinda do Filho do Homem, que absolve a grande tribulação.